E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? O final de semana que imortalizou a foto mais icônica da Fórmula 1 dos anos 80 e uma das mais icônicas de todos os tempos do automobilismo mundial. O Grande Prêmio de Portugal de 1986. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio de Portugal de 86 era a 14ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 21 de setembro de 1986, no Autódromo de Estoril. Nessa reta final de campeonato, ali em 86, 4 pilotos ainda tinham chances de buscar o título mundial. O inglês Nigel Mansell da Williams era o líder da tabela, com 61 pontos. Logo atrás do Mansell vinha o seu companheiro de equipe, o brasileiro Nelson Piquet, com 56 pontos conquistados. Em seguida, na terceira posição, o francês Alain Prost, da McLaren, o atual campeão mundial, que tinha 53 pontos. E na quarta posição, um pouco atrás do Prost, o brasileiro Ayrton Senna, que corria pela Lotus, com 48 pontos conquistados até então. Faltavam apenas 3 etapas para o final do campeonato: Portugal, México e Austrália, e ficava difícil de apontar um favorito a levar o título ali naquele momento, por mais que a grande maioria ficava dividida entre os dois pilotos da Williams, o Nigel Mansell e o Nelson Piquet, que eram os dois primeiros na tabela do campeonato mundial. A Williams tinha liderado a maior parte do campeonato, principalmente com o Nigel Mansell no decorrer de todo o ano, e a equipe tinha, sabidamente, os dois carros mais competitivos ali daquele ano, principalmente naquela reta final de temporada. As outras equipes estavam tendo um trabalho danado para conseguir buscar os carros da Williams na pista, tanto que a Williams ali no Grande Prêmio de Portugal precisaria apenas marcar um ponto para garantir o título mundial de construtores, faltando ainda 2 etapas para o término da temporada. O francês Alain Prost, que era o terceiro colocado na tabela e teoricamente tinha mais chances de chegar nos carros da Williams, vinha de dias pesados na sua vida pessoal ali naquele momento. O Prost tinha perdido o seu irmão, o Daniel, dias antes do Grande Prêmio de Portugal, que vinha travando uma batalha contra um câncer e acabou não resistindo. Inclusive, muitos até acreditavam que o Prost nem iria correr ali em Portugal naquele final de semana. Mas quando chegou na quinta-feira, antes do Grande Prêmio, dia em que os pilotos e as equipes se apresentam no autódromo para iniciar as atividades, o Prost estava lá e iria correr. No primeiro treino classificatório, ali em Estoril, na sexta-feira, o Mansell foi o mais rápido, e muitos apostavam já em uma pole position da Williams ali para o Grande Prêmio de Portugal. Só que no sábado, o Senna com a Lotus aniquilou com qualquer outro tempo que alguém tentasse marcar. O brasileiro garantiu ali a 14ª pole position da sua carreira, menos de 1 ano e meio após ter conquistado a primeira, que foi exatamente em Estoril, 1985. E o Senna botou 8 décimos de segundo de vantagem em cima do Mansell, que foi o segundo colocado. E esse tempo do Senna despertou a ira do Patrick Head, o engenheiro-chefe da Williams, que já vinha reclamando no decorrer de todo o ano de 1986 do comportamento do carro da Lotus nos treinos classificatórios. Segundo o Patrick Head, a quantidade de faíscas que saltavam debaixo da Lotus e a forma com que essas faíscas saltavam debaixo da Lotus dava a nítida impressão de que a Lotus estava usando efeito solo no carro, que tinha sido banido da Fórmula 1 desde a temporada de 1983. Só que nada foi encontrado de irregular nos carros da Lotus nas inspeções feitas pela FIA ainda no decorrer do ano, ainda antes do Grande Prêmio de Portugal. E o Patrick Head seguia reclamando mesmo assim. Mas com reclamação ou sem reclamação não teve jeito. Foi Senna pole position, com Nigel Mansell na segunda posição. Abrindo a segunda fila, nós tínhamos o Alain Prost em terceiro e o austríaco Gerhard Berger da Benetton na quarta posição. O Nelson Piquet ficou apenas em sexto, logo atrás do outro carro da Benetton, com o italiano Theo Fabi. Só que uma das partes mais importantes da história desse Grande Prêmio de Portugal de 1986 foi escrita fora da pista, literalmente, com os pilotos fora dos carros, sem qualquer duelo e sem qualquer disputa ali naquele momento. O nosso já conhecido Bernie Ecclestone, que era chefe da equipe Brabham, mas vinha deixando esse cargo para assumir de vez a Fórmula 1, reuniu durante o evento, ali no final de semana, os 4 maiores nomes da temporada e colocou à disposição dos fotógrafos para fazer
fazer uma ação de marketing em prol da categoria. E estavam lá na formação: Ayrton Senna ao lado do francês Alain Prost, com Nigel Mansell e Nelson Piquet, os 4 juntos sentados no muro de Estoril. Um grupo de aproximadamente 10 fotógrafos fizeram essas fotos que acabaram rodando o mundo a partir dali e tornando-se um dos símbolos da Fórmula 1, imortalizando uma das cenas mais icônicas do automobilismo mundial, o que muitos denominam os 4 grandes dos anos 80, ou os 4 grandes da era de ouro da Fórmula 1. E se formos analisar, ali na época, naquele momento, nem eram tantas conquistas assim ali naquela foto. Eram 3 títulos mundiais, ali dentre os 4 pilotos, sendo 2 do Nelson Piquet e 1 do Alain Prost, e 51 vitórias, somadas entre todos que estavam ali, em um número absurdo, considerando que eram 4 grandes pilotos. Mas com certeza, o Bernie Ecclestone, que organizou essa foto, sabia muito bem o que esses caras ainda poderiam fazer para a Fórmula 1 e o quanto eles poderiam impulsionar a categoria no mundo todo. O cara era chato, mas não dá pra negar que tinha visão. E aí, com essa cena imortalizada, o que poderiam nos entregar os 4 grandes da Fórmula 1 dos anos 80? Ou os 4 grandes da era de ouro da Fórmula 1? Ali no Grande Prêmio de Portugal de 1986. Isso nós descobriríamos a partir do momento em que era dada a largada para 70 voltas do Grande Prêmio de Portugal. O Mansell, que larga na 2ª posição, larga muito bem e toma a ponta do Senna. O Senna acaba ficando na 2ª posição. O Piquet também larga bem e pula para 4º, enquanto o Prost acaba caindo para 5º. Ainda na primeira volta, o Senna tenta ir para cima do Mansell, mas não consegue chegar para fazer a ultrapassagem. Na primeira passagem pela linha de chegada, nós tínhamos o Mansell em primeiro, com o Senna em segundo, o Berger em terceiro, o Piquet em quarto, o Prost em 5º e o Theo Fabi em 6º, sendo que o Mansell e o Senna iam conseguindo abrir uma certa distância em relação ao Berger, que ia segurando o Piquet e aquela galera ali mais para trás. Só que a partir da 3ª volta o Senna já não conseguia mais acompanhar o Mansell. O inglês ia impondo um ritmo muito forte nesse início de prova. O Senna ia ficando um pouco mais para trás e ainda mais atrás do Senna nós tínhamos o Berger, o Piquet e o Prost brigando pela 3ª posição. Passando da volta 5 de corrida, seguia tudo igual: Mansell, Senna, Berger, Piquet, Prost e Fabi. Só que chegando na volta 10, o Piquet faz uma bela manobra para cima do Berger, no miolo do circuito, onde não era ponto de ultrapassagem, e pula para a 3ª posição, deixando o austríaco para trás. A partir daí o Berger dá uma boa caída de desempenho, passa a render bem menos na pista com a Benetton e perde algumas posições. Com isso, os 6 primeiros passam a ser Mansell, Senna, Piquet, Prost, o finlandês Keke Rosberg, companheiro do Prost na McLaren, na 5ª posição, e o Berger em 6º. O Mansell líder, com 4 segundos de vantagem para o Senna, que tinha 8 segundos de vantagem para o Piquet. E aí nós até temos uma certa briga entre os 2 carros da McLaren, o Prost e o Rosberg, pela 4ª posição da prova. E o Rosberg correndo com uma McLaren branca e amarela, diferente da pintura branca e vermelha, padrão das McLarens ali daqueles anos. Isso por uma ação de marketing da Marlboro, o patrocinador master da equipe. E essa McLaren branca e amarela foi outro detalhe importante que acabou ficando marcado na história desse Grande Prêmio de Portugal. Chegando nas 20 voltas de corrida, o Mansell seguia abrindo em relação ao Senna, e o Piquet começava a tomar pressão do Prost. O francês ia tirando bastante a diferença que o Piquet tinha conseguido abrir para ele logo após o brasileiro passar o Berger. E com isso, o Keke Rosberg ia ficando mais para trás, na 5ª posição. Pouco antes das 25 voltas de corrida, Piquet e Prost estavam juntos na pista. Não tinha mais diferença entre os dois. E o francês começava a atacar bastante o brasileiro na busca pela 3ª posição. Enquanto isso, mais pra frente, o Senna ia se aproveitando do tráfego, das ultrapassagens em cima dos retardatários, para se aproximar do Mansell. Quando o Mansell pegava os retardatários, ele se atrapalhava bastante e perdia tempo na pista, enquanto o Senna se livrava muito rápido. E aí o brasileiro se aproximava. Mas quando a pista limpava, que sumiam os retardatários, aí o Mansell voltava a abrir a distância em relação ao Senna. E começava a ficar visível também que o Senna tinha carro, tinha equipamento e tinha braço para chegar no Mansell, só que ele não podia forçar muito o ritmo na pista, pois ele precisava economizar combustível. Aquele motor Renault Turbo da Lotus era beberrão pra caramba. Em todas as provas praticamente, o Senna tinha que andar boa parte delas com o pé a meio acelerador, senão ele não chegava ao final das corridas. Passando das 25 voltas de corrida, nós tínhamos Mansell, Senna, Piquet,
Prost, Rosberg e o sueco Stefan Johansson da Ferrari na 6ª posição. E nas 30 voltas de corrida começam as paradas para troca de pneus. Senna e Piquet são os primeiros a parar do grupo ali da frente. Os dois pararam na volta 31. E o Prost para logo na volta seguinte, na volta 32. E com essa uma volta a mais que o Prost dá na pista enquanto Piquet e Senna paravam, o francês ganha as posições dos dois brasileiros. Quando o Prost sai do seu pit stop, ele sai logo à frente do Senna e do Piquet. Só que em pouco tempo o Senna consegue tomar a posição do francês. Naquela época, quando saía dos boxes com pneus novos, pneus frios, levava umas 2, 3, até 5 voltas às vezes para conseguir chegar no aquecimento ideal dos pneus. Então o Prost ali, naquela primeira volta, após sair dos boxes, estava com os pneus frios, não conseguia render bem e o Senna se aproveita da situação e toma a posição do francês. Uma volta depois, na volta 33, o Mansell faz a sua parada e retorna para a pista ainda na primeira posição, bem à frente do Senna, do Prost e do Piquet, que vinham juntos ali mais para trás. Na volta 34, o Piquet também passa pelo Prost. E aí nós tínhamos Mansell em primeiro, com 11 segundos de vantagem para o Senna, que tinha o Piquet e o Prost na sua cola. E a partir desse momento nós tínhamos uma briga muito boa na pista entre 3 carros pela segunda posição. Senna, Piquet e Prost, um atacando o outro de forma insana. E o Senna na frente se defendendo de forma espetacular, ocupando todos os espaços da pista, fechando porta, mudando o traçado e não permitindo que os dois passassem por ele. E no meio de toda essa confusão ele ainda precisava economizar combustível. Em alguns momentos ficava só o Senna e o Piquet ali brigando. O Prost abria aquele espaço para economizar equipamento, observar de longe a briga dos dois e esperar para ver o que ia acontecer, no melhor estilo Alain Prost de ser. Chegando na volta 45 de corrida, o Mansell ia nadando abraçada na ponta do pelotão. Tinha mais de 15 segundos de vantagem para o Senna, que era o segundo colocado, e não parava de tomar pressão do Piquet, com o Prost logo atrás tentando fazer investidas também. E essa briga foi se desenrolando por muito tempo, desde a volta 34, quando o Piquet fez a ultrapassagem sobre o Prost e colou no Senna, até passarmos das 60 voltas, quando o Piquet, ainda andando em ritmo muito forte na pista, sofre com problemas nos freios da Williams. O Piquet vai nos freios, as rodas traseiras da Williams travam e o brasileiro dá uma bela rodada e sai da pista. Ele ainda consegue manter o motor da Williams ligado, puxa o carro de volta e retorna para a corrida. Mas agora o Piquet retornava na 4ª posição, já bem atrás do Alain Prost, que tinha passado por ele e agora era o terceiro, e com problemas no carro. O Piquet precisaria levar esse carro aí problemático agora até o final da prova. Com isso, o Senna ficava mais tranquilo na 2ª posição. Faltando 5 voltas para a corrida terminar, o Senna estava a 16 segundos do Mansell e quase 6 segundos na frente do Prost, que tinha 11 segundos de vantagem para o Piquet. E no apagar das luzes, a última volta do Grande Prêmio de Portugal de 1986, a Lotus do Senna fica sem combustível. Andando lento na pista, tentando completar a última volta pelo menos, o Senna acaba sendo ultrapassado pelo Prost e pelo Piquet e cai para a 4ª posição, sendo um balde de água fria na ótima corrida que o brasileiro tinha feito até ali. Final de prova com Nigel Mansell chegando em primeiro, fazendo uma corrida impecável, tomando a ponta ainda na largada e liderando de ponta a ponta, sem cometer erros, andando no ritmo forte quando podia e poupando equipamento quando precisava, e para muitos passava a ser ali o grande favorito a levar o título mundial de 86. O Mansell agora só precisava administrar os resultados nas últimas 2 etapas. Alain Prost cruzando a linha de chegada em uma boa 2ª posição, depois de todos os percalços que ele teve ali naquela semana, e o Nelson Piquet em terceiro, após ter largado de uma 6ª posição, foi uma boa evolução do Piquet também. Com o Senna na 4ª posição, fazendo ali, na minha opinião, o melhor desempenho dos pilotos da pista, mas sofrendo mais uma vez com o problema do consumo excessivo de combustível daquele motor Renault da Lotus. De qualquer forma, foi um final de prova com os 4 caras da foto mais icônica da Fórmula 1 dos anos 80, exatamente nas 4 primeiras posições do Grande Prêmio em que a foto foi tirada, assinando definitivamente a imagem que imortalizou 4 das principais lendas do automobilismo mundial.